Bom, primeiramente, boa noite a todos. A gente vai apresentar um pouquinho sobre o nosso segundo, terceiro e quarto período. O nosso objetivo do projeto continua o mesmo, né? Auxiliar a compreensão conceitual e desenvolver nossas habilidades técnicas para elaborar o planejamento da nossa produção, envolvendo decisões estratégicas e táticas, apresentação dos últimos 3 períodos. Bom, o que foi feito? Nós seguimos, né, com o plano agregado de produção, seguindo a mesma linha de raciocínio do primeiro, porém houveram grandes porcentagens de erro nas previsões, tanto na de produção quanto na de embarque. No primeiro período, nós não previmos que seria tão mais baixa, né, o faturamento do que o previsto em demanda, então nós ficamos com os nossos estoques muito altos, então nós tivemos que fazer uma readequação para embarcar essas unidades que ficaram no nosso estoque, né. Nós tivemos bastante dificuldade em utilizar realmente, efetivamente, né, o plano agregado aplicando no jogo, porque como a gente comentou, né, no jogo ele calcula tudo separadamente, então até nós entendermos, né, a relação que o jogo faz nos cálculos, foi um pouquinho complicado, como a gente já comentou na apresentação passada. Mas a gente se baseou então para fazer essas previsões dos próximos períodos no jornal, né, e nas devolutivas do jogo também. Bom, então entrando aí na nossa previsão de embarque, como dá para ver ali na tabelinha em cima, nós tivemos que fazer, né, as alterações das previsões. Para o segundo período, a gente tinha feito a previsão de 102.144 unidades, porém foram embarcadas só 90.000 e alguma coisa. Então, a gente teve uma baixa muito grande e sobraram muitas unidades. Então, consequentemente, no segundo período, nós baixamos a nossa produção para poder embarcar essas unidades. Porém, nós fizemos uma previsão mais baixa com base no jornal, né? Que ele dizia que o faturamento, o embarque, né? Ele ia cair as vendas no próximo período. Então, nós nos baseando nele, previmos uma quantidade de embarque menor. Novamente, estávamos errados, infelizmente, mas por enquanto no segundo período tava tudo certo. Então, né, no segundo período, finalizamos a nossa previsão em 81.545 e reajustamos, né, para o terceiro e quarto período também. Bom, então seguindo aí, né, esse gráfico já é o último gráfico de produção, né, dos 4 períodos. Então, a gente consegue ver ali o nosso equívoco no segundo período, mas no período 3 e no 4 a gente já conseguiu acertar um pouco essas quantidades da produção mesmo, já bateu com a quantidade de embarque. Então, no segundo período, aliás, produzimos 111.552, no terceiro 138.700 e no quarto 132.480 unidades. Bom, então o nosso próximo é a nossa previsão de fábrica. Nós tivemos uma sobra de horas ali no segundo período e no terceiro também um pouco, conseguimos acertar somente no último. Então, eu acredito que essa sobra essas horas poderiam ter sido vendidas, né? E a gente poderia ter aumentado um pouco o nosso faturamento e diminuído os nossos custos. Eu acredito que a gente poderia ter se atentado mais, né, no terceiro e no quarto período, nas previsões pro segundo período, e talvez a gente tivesse conseguido um lucro líquido maior. Bom, então, ali na previsão de pessoas, analisando, né, esses dados já são dos últimos 4 períodos, a gente pode ver ali no gráfico de operários que nós tivemos perdas de mão de obra direta, tanto no segundo quanto no terceiro período. No segundo período nós tivemos R$ 79.200 de perda, e no terceiro período foi um pouco maior, que foi de 122.400.
esse valor maior do terceiro período foi de supervisores, né? Então, a gente tinha mais capacidade do que a gente realmente utilizou, então sobrou. E aconteceu isso também com os operários no segundo período. Então, isso acredito que foi uma falta de atenção nossa, né, para isso. A gente poderia ter utilizado mais, né, essa mão de obra, e isso também teria melhorado, né, o nosso lucro. Não que a gente tenha tido, né, um rendimento negativo, mas não foi um número especialmente bom, né? Bom, falando um pouquinho sobre a nossa previsão de compras, né, do kit 1 e de embalagens, a gente pode ver ali que no primeiro período foram compradas 5% a mais, né, tanto de kit 1 quanto de embalagens, então a gente ficou com uma quantidade em estoque inicial, por isso a gente resolveu baixar, né, a nossa compra para o segundo período. Já no terceiro período, nós não tínhamos estoque inicial de nenhum dos dois produtos, tinha uma unidade, né, de kit 1 e foram compradas, né, quantidades a mais de embalagens mais do que foram utilizadas. Aí no quarto período nós tentamos baixar, né, ao máximo a compra para ver se a gente conseguia dar uma aumentada no nosso lucro final, né, do jogo. E aí a gente resolveu baixar um pouco aqui, ao invés de mexer, né, na produção, que acredito que afetaria mais diretamente no nosso produto final. Agora a Esther e o Matheus vão finalizar. E é isso, obrigada.